Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Pedro, sejam muito bem-vindos ao canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Teorema do Impulso. Então, essa questão é a questão 107 que caiu na prova do Enem, na prova amarela do Enem 2019, e ela diz o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, né? Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros. Então vamos até grifar isso aqui, ó. Massa 2,5 kg e altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos. Então, 0,5 segundos é o tempo de impacto quando o tijolo bater no capacete do funcionário lá do que está na obra. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, né? Esse segundo elevado a menos 2 é o metros por segundo ao quadrado, tá? A mesma coisa. Então, esse aqui é a gravidade, né? Aceleração gravitacional. E que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Aí ele quer saber, a força impulsiva média gerada por este impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então ele está falando o seguinte, gente, que um tijolo ele tem massa de 2,5 quilos. Logo, o seu peso, lembra, peso é a massa vezes a gravidade, o peso é 25 newtons. Então, se essa força de impacto for igual a 25 newtons, significa que a equivalência desse impacto é de um peso de um tijolo. Se der o dobro, então são dois, e assim por diante. Então ele quer calcular essa força impulsiva. Então nós estamos falando de impulso. Mas vamos pensar aqui na situação primeiro. Então nós temos aqui ó, o tijolo, ele está a uma altura de 5 metros do capacete, foi o que o exercício nos deu aqui. Então daqui até aqui, nós temos uma altura de 5 metros. Bom, a gente vai assumir que esse tijolo ele possui uma velocidade lá em cima, certo? Que é uma velocidade inicial, vamos chamar aqui de V0. Tá? E quando ele chega aqui no capacete, quando ele bate aqui no capacete, esse tijolo ele vai chegar com uma velocidade que eu não sei o valor ainda, uma velocidade V. Porém, galera, quando ele bate no capacete, ele está com uma velocidade V. Mas logo em seguida, né, depois desses 0,5 segundos de impacto, né, que ele disse aqui no enunciado, né, a velocidade do tijolo é zero, né, porque ele bate no capacete, ele chega com uma velocidade batendo no capacete, mas logo em seguida ele para, obviamente, né, numa situação mais real, ele bate no capacete e depois cai. Mas num segundo momento, depois que ele bateu no capacete, a velocidade final dele é igual a zero. Né, a velocidade dele acaba sendo toda transmitida, né, no impacto no capacete daquele funcionário. Então a velocidade final, de fato, é zero. Tá? Mas eu preciso entender quanto que vale essa velocidade aqui. Né? Eu preciso calcular o quanto que vale essa velocidade. Legal, professor, só que daí eu não entendi ainda como que eu vou chegar nessa força impulsiva. Aí nós vamos para o teorema do impulso. Teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? Ele fala o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse Q, galera, é quantidade de movimento, o I é impulso. O delta, né, o triangulinho, é variação. Esse é o teorema do impulso. Quantidade de movimento, para quem não lembra, ó, vem aqui no cantinho, quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade dele. Então, quando a gente fala de variação da quantidade de movimento, nós estamos falando da quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E o impulso? Impulso, galera, é a força vezes o tempo. A força de atuação, né, de um determinado corpo no outro, vezes o tempo que ele ficou atuando. O tempo aqui nós já sabemos, 0,5. E esse F, a força, é o que eu quero descobrir. Então fica simples, ó, vai ficar assim, ó, força vezes o ΔT é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Agora, olha só, galera. Lembra que eu falei para vocês que a velocidade final é zero, né, depois do impacto ali?
Então, no final, a quantidade de movimento é zero. Por quê, professor? Porque quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Se a velocidade é zero, a quantidade de movimento também é zero. Então, afinal, eu não preciso nem me preocupar. Esse cara aqui, ó, ele vale zero. Não me preocupo com ele. Ok, então, professor. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essa quantidade de movimento inicial. Quem é essa quantidade de movimento inicial, galera? Não é aqui, ó. É a quantidade de movimento aqui no capacete. Eu preciso descobrir essa velocidade aqui, galera, para descobrir essa quantidade de movimento inicial. Essa velocidade é a velocidade da queda livre. Velocidade de queda livre, ó. Ele estava aqui em cima e ele foi caindo até chegar no capacete. Então, para calcular a quantidade de movimento inicial, vamos primeiro aqui, ó, pensar na queda livre. Na queda livre, nós temos o quê? Podemos calcular utilizando Torricelli, né? A equação de Torricelli, grande equação de Torricelli. O que diz a equação de Torricelli? Vovô pegou vovó mais duas amigas dela. Só que nós estamos numa queda livre, né? Essa daqui, então, é a equação de Torricelli, a equação quando eu estou com pressa, a equação que eu estou sem tempo, né? Como nós estamos numa queda livre, a gente substitui a aceleração pela gravidade. Então, fica v ao quadrado é igual a v0 mais 2 vezes g. E a gente troca a distância pela altura, que é o h. Então, essa é a equação de Torricelli para queda livre. Gente, não se preocupem, nada demais, não fiz nada demais. Só troquei a aceleração pela gravidade, porque ela é a responsável pela queda livre. Troquei a distância pela altura, porque nós estamos falando de queda, nós estamos falando de altura. Só que olha só que interessante. Esse cara aqui eu não preciso nem pôr, ó. V0 é zero. Por quê? Porque a gente diz que o tijolo aqui em cima, ele estava em repouso, estava paradinho, então não tinha velocidade. A velocidade V0 aqui, ó, ela é igual a zero. Então, para a gente calcular a velocidade, olha só que simples, galera. Ó. Não é velocidade ao quadrado? Para eu tirar o quadrado, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. A raiz do outro lado é 2gh, então velocidade é igual a raiz de 2 vezes g vezes h. Com isso, eu vou descobrir essa velocidade. Essa velocidade aqui vai ser igual, então, ao quê? Raiz quadrada de 2, gravidade é 10, e a altura é os 5 metros de altura aqui que o tijolo cai. Então, 2 vezes 10 vezes 5. Então, a velocidade vai ser igual a 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 5 dá 100. Então, raiz de 100. Raiz de 100 é 10 metros por segundo. Legal. Então, o que a gente fez? Agora a gente descobriu essa velocidade aqui quando ele chega no capacete. Essa velocidade aqui. Então, agora a gente já sabe o valor dela. Ela vale 10 metros por segundo. Agora sim, né? Agora eu já sei como que a gente vai calcular essa quantidade de movimento inicial. Vai ficar assim, ó. Força vezes o tempo é igual. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então vai ficar menos a massa vezes a velocidade. Certo? Que é no inicial, a gente pode colocar de velocidade I, né, velocidade inicial, ou simplesmente colocar só esse V, porque é esse V que a gente descobriu aqui, né? Dá na mesma, galera. Só uma questão de nomenclatura. Então, podemos substituir, ó. Força eu quero descobrir, vezes o ΔT é o tempo de impacto aqui, ó, 0,5 segundos. É igual menos, deixo o menos aqui. Ele não vai significar nada, não vai ser muito importante. O m é a massa é 2,5, então menos 2,5 vezes a velocidade, que é o 10, né, que a gente calculou aqui. Então, vezes 10. Então, a força vai ser igual menos 2,5 vezes 10 vai dar menos 25. Esse meio aqui, ó, está multiplicando F, passa para o outro lado, dividindo. Então, menos 25 dividido por 0,5. Essa força aqui vai ser igual a menos 50 newtons. Ou seja, galera, o impacto tem 50 newtons. Se o peso do objeto vale 25 newtons, o peso do tijolo, lembra que o peso, ó, ele é a massa vezes a gravidade. Então, o peso do tijolo é 2,5 vezes a gravidade, que é 10. Ele é 25 newtons.
Então, se o peso tem 25 newtons e a força de impacto é de 50 newtons, significa que a força de impacto foi o peso de 2 tijolos, né? Então, o dobro, né? Se tivesse dado 250, 10 tijolos, certo? Então, esse cara aqui, ele tem o peso de 2 tijolos. Ah, professor, mas e o menos? O menos, galera, na física é só uma orientação, né? Só uma questão de sentido. Então, se tem o menos, aí eu não preciso nem me preocupar, tá certo? É uma questão de orientação. Para cima é positivo e para baixo é negativo, nada mais que isso, tá certo? Então, qual é a alternativa que eu vou marcar? Olha só, não vou marcar os 50 aqui, pelo amor de Deus, hein? Não é a alternativa E, é a alternativa A. Aqui, ó. Alternativa A de I love you. O impacto foi equivalente ao peso de 2 tijolos, tá certo? Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou desse vídeo, compartilhe com seus inimigos. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.